Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre predição, classificação e reconhecimento de padrões. É uma segunda conversa e nós então vamos dar continuidade à nossa análise, cujo objetivo é discriminar e classificar indivíduos em uma de 6 populações. Mas, para construir o nosso raciocínio, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos tratar de um assunto preliminar, um assunto exploratório, que é análise de agrupamento. Essa análise de agrupamento, ela se divide em 2 etapas. A primeira é a obtenção de uma matriz de disciplinaridade, que mediria a distância entre as várias populações, e posteriormente o uso de técnicas de agrupamento para eu reconhecer certos padrões de similaridade. Essa nossa conversa é consequência de uma apresentada anteriormente, em que nós colocamos como ilustração a necessidade de estudar a diferenciação e estabelecer funções que permitam a classificação de indivíduos em uma dessas 6 populações. População P1, P2 foram cruzadas, avançadas para F2, posteriormente a F1 reto cruzado, em direção ao pai 1 e em direção ao pai 2. Nós temos então arquivos de dados contendo a informação dessas 6 populações, 2.000 indivíduos em cada população, mas que foram partidos em um arquivo de treinamento, 80% dos dados, e um arquivo de validação envolvendo 20% dos dados. Nós temos aí 9 características de diferente complexidade. Então, nosso objetivo agora ainda não é a etapa de classificação, mas é uma etapa exploratória, onde nós pretendemos verificar, visualizar o grau de diferenciação, que vai traduzir a maior facilidade ou dificuldade das funções discriminantes em alocar os indivíduos. A primeira providência, quando se procura fazer estudos de agrupamento, é estabelecer uma medida de distância entre indivíduos, ou nesse caso, entre populações. Existem várias medidas de distância e nós vamos utilizar aqui uma distância euclidiana média padronizada. Bom, ela é dada por essa expressão que mede a diferença entre 2 indivíduos, I e linha, em relação a J característica. No caso nós temos 9 características, soma essa diferença ao quadrado, esses valores de Y já são previamente padronizados, e eu divido e tenho então a distância média e posteriormente a raiz quadrada para obter essa distância euclidiana média padronizada. Se eu quero a distância entre 2 populações, basta eu obter a distância entre par a par de cada indivíduo que pertence à população 1 e pertence à população 2, e posteriormente eu ter a média dessas distâncias, que representaria então as distâncias entre os centroides dessas populações. Então, considerando que eu tenho 6 populações, eu teria então essa matriz 6 por 6, simétrica, em que a diagonal nós temos o valor 0, que representa a distância da população com ela mesma. Essas informações referem-se à população 1, população 2, a F1, a F2, o reto cruzamento 1A, reto cruzamento 1B. Então, esses 2,41, 97 é a distância do pai 1 em relação ao pai 2. É uma das maiores distâncias dessa matriz.
Uma maneira fácil de obter essa matriz é usando algum recurso computacional qualquer. Vamos ilustrar aqui o uso do programa Gênesis para resolver esse problema, e a gente teria então uma situação como essa. Nós colocamos os nossos dados nesta pasta BIOS750 exemplo, então eu vou acessar procedimentos que permita calcular a diversidade entre pares de populações. Nós temos aqui diversidade entre populações a partir de informações fenotípicas, que é o nosso caso. E lá eu vou procurar o arquivo que diz respeito à parte de validação, né? Esses dados 6P, 6 populações, com informação de validação. Se a gente quiser ter um interesse em conhecer esses dados, são dados simulados, onde nós temos 9 colunas referente às 9 variáveis que estão sendo analisadas e uma coluna adicional com o código da população variando de 1, 2, 3 até o final 6. Como são valores genéticos, com informação do ambiente, né, simulados, a gente admitiu que poderia inclusive existir valores negativos. Bom, eu declaro aqui os parâmetros, temos 9 variáveis, vou calcular aqui a distância euclidiana média padronizada, poderia ser a Mahalanobis, e vou dar um nome para essa matriz de distância. Essa matriz vai ser uma matriz 6 por 6. Vou fazer apenas com o conjunto de dados de validação e acrescentar o nome aqui DEM, distância euclidiana média. E se eu processar, eu vou ter uma série de informações, e nessas informações a gente vai perceber que, além das médias, variâncias, covariâncias, eu vou ter essa matriz de euclidiana média padronizada. O maior valor aqui, o primeiro valor, não nulo, 2,4197, que é exatamente o valor que a gente tem lá na nossa apresentação. Pois bem, então é muito simples eu ter essa matriz que mede a dissimilaridade entre as minhas populações. Eu poderia, no análise, no exame visual aqui, ter informações sobre a maior diversidade entre P1 e P2, a menor diversidade envolvendo aqui a F1 com a P1. Bom, mas às vezes essa matriz é relativamente grande, seria prudente fazer esse exame por meio de técnicas de agrupamento. Existem várias técnicas de agrupamento. Existem procedimentos baseados em método de otimização, em métodos hierárquicos, em que você tem como resultado denogramas. No método de otimização você tem como resultados grupos mutuamente exclusivos, e método da dispersão gráfica. Podemos ter método de projeção de distâncias, método de coordenadas principais e método de componentes principais. Tudo isso aqui vai auxiliar a gente a avaliar o grau de diferenciação e o grau de sobreposição daquelas populações que nós estamos estudando. Vamos passar rapidamente sobre esses métodos de agrupamento, que muitas vezes são abordados em outras disciplinas, e nós não vamos perder aqui o foco, que é o problema de classificação. Mas o primeiro método de agrupamento é o que a gente chama de método de agrupamento de otimização. Então, ele tem por obrigação fazer grupos mutuamente exclusivos. E um dos métodos bastante interessante é o método de Touchet. Esse método ele tem um princípio. Ele garante, uma vez que seja aplicado, que a distância média intragrupo, dentro do grupo, ela é menor do que qualquer distância intergrupo. Então, é um critério que se utiliza, mas para se atingir esse objetivo de distância média dentro ser menor do que a distância entre, é necessário seguir aqui um algoritmo. E ele parte de algum pressuposto. Ele imagina que você tem um grupo original e que vai acrescentar indivíduos mais semelhantes a esse grupo. Então, nós temos aqui sempre, passo a passo,
o grupo sendo aumentado. Esse indivíduo é um candidato a entrar nesse grupo, mas é preciso de se ter um critério de entrada. Então, o critério de entrada do método Touchet é aquele que diz que essa entrada não pode superar um valor previamente estabelecido. Então, a distância média que o indivíduo ao entrar proporciona no grupo, ele não poderá ser valor superior a um determinado valor, e se você proceder dessa forma, estará garantido que a distância média dentro seja inferior à distância média entre grupos. Então, a entrada de um indivíduo em um grupo sempre aumenta o valor médio da distância, isso é um fato. E o fato 2, que pode-se tomar a decisão de incluir o indivíduo em um grupo por meio da comparação do acréscimo no valor médio da distância dentro de um grupo e o nível máximo permitido. Tá certo? Que pode ser estabelecido arbitrariamente ou adotado, como tem sido geralmente feito, o valor máximo de θ da medida de similaridade encontrada do conjunto das menores de distância. Pois bem, então você tem que ter dois valores. O valor da distância média dentro do grupo e esse valor comparativo, que pode ser estabelecido de forma arbitrária ou encontrado da forma que o Touchet propõe. A distância dentro do grupo, ao incorporar o indivíduo, é dado por essa expressão. Então vamos tentar imaginar o que acontece com a distância dentro do grupo quando se acrescenta o indivíduo. Então o grupo, o indivíduo no estágio T, ele tem N indivíduos. Ao acrescentar mais um, ele passa a ter N mais um indivíduos. O número de distância que é possível com N indivíduos é a combinação de N 2 a 2. Se naquele grupo tem 3 indivíduos, eu tenho combinação 3 de 2 a 2, significa que eu tenho 3 distâncias. A distância do 1 com 2, do 1 com 3, do 2 com 3. Então, o número de distância é N que multiplica N menos 1 sobre 2. Se eu tenho N mais um indivíduo, o número de distância é N mais 1, que multiplica N sobre 2. Então, veja que existiu aqui um acréscimo da quantidade de distância, que é essa diferença entre o número de distâncias no tempo t com o número de distâncias no tempo t mais 1, onde foi acrescido o indivíduo. Então, esse acréscimo vale N. No tempo t, esse grupo tinha a distância que eu não vou chamar de distância do grupo. Se tinha 3 indivíduos, a distância é 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. É a soma dessa distância. Se eu acrescentei um indivíduo, além da soma desse grupo, que é 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, eu vou ter a distância do grupo com o indivíduo. Por exemplo, o quarto indivíduo passa a ter a distância do 1 com 4, do 2 com 4, do 3 com 4. Então, essa distância aqui que nós chamamos de acréscimo de distância. Esse aqui é o acréscimo do número de distância. Dividido um pelo outro, nós temos o que chamamos de acréscimo médio. Então, nós temos esse valor desse acréscimo médio, né? E temos que comparar se esse acréscimo médio é maior ou menor do que o valor θ, né? Se for menor, eu permito que aquele indivíduo venha compor o grupo em crescimento. Se for maior, se esse acréscimo na distância, né, dos valores médios, for maior que θ, eu não permito, e então o processamento, o algoritmo de formação de grupo é interrompido. Pois bem, então nós precisamos ter uma questão básica de como estabelecer esse valor referencial de θ. Esse valor referencial de θ, ele é recomendado pelo autor que se use o maior elemento do conjunto de menor distância. Então veja, se eu tenho aqui uma matriz de distância, se eu considerar em relação ao π1, a menor distância em relação ao π1 é essa distância 0,4156. Se eu pensar que isso aqui é o π2, a menor distância é o 0,8627. Se eu pensar que essa linha refere-se à informação do F1, a menor distância vai ser o 0,4156. Ou 0,22,
22,68. Deveria estar aqui. Se eu pensar em F2, né, a menor distância 0,6541. E assim vai. Esse é o conjunto de menores distância. O valor θ, então aquele valor que não compromete, é o maior desses elementos do menor distância. Então esse valor 0,8727. Se eu fizer dessa forma, eu vou estar atendendo ao critério do agrupamento. E se eu fizer assim, eu vou começar o agrupamento envolvendo aqui a menor distância, por exemplo, entre o F1 e o RC1, que é o 0,22, e vou fazendo os agrupamentos até, se ele for menor do que θ, a gente permite, até que eu concluo a formação de todos esses grupos, e eu teria, neste caso, a formação de 3 grupos. Então veja, se eu quisesse obter esse resultado, a gente poderia estar fazendo uma análise multivariada, uma análise de agrupamento, seguindo o método de otimização de Toché, eu deveria incorporar a minha matriz de distância obtida anteriormente. Pois bem, ele tem a dimensão E6, posso gravar esse arquivo, declarar aqui o nome dos tratamentos, neste caso é pi1, pi2, F1, F2, RC1A e RC1B. Ao retornar, eu posso fazer o agrupamento envolvendo todos esses indivíduos, e aí então eu posso ter o meu resultado. Um grupo formado pelo pi1 RC1 e F1. Outro grupo F2 RC1B e pi2. Então veja que é o resultado descrito aqui. Bom, isso está dentro da nossa expectativa. pi1 e pi2 contrastante. Em razão da dominância, o F1 está semelhante, considerando as 9 informações das características, com o pi1, isso é a consequência da dominância, um pouco distante do pi2, né? Em termos de genealogia, de pedigree, o grau parentesco, o coeficiente de parentesco em relação do pi1 em relação ao pi2 seria igual, né? Mas em termos de similaridade, tendo em vista a existência da dominância, essa expectativa de que o pi1 faz parte junto com F1 faz todo sentido, né? A similaridade provocada pelo efeito da dominância. O retrocruzamento, uma vez que houve uma recuperação de informações genéticas do pi1, está constituída aqui do pi1. O F2 mais intermediário, e seria apropriado imaginar que o pi2, o F2, estaria próximo, né? Podemos até refazer a análise aqui e conferir para ver se esse valor está correto. Então, análise de agrupamento, otimização, Toché, vamos chamar aqui a matriz de distância euclidiana média, fazer o método Toché, e aqui a gente vai ter o resultado. O resultado do agrupamento de fato, o agrupado foi o F2 com RC1B. O resultado foi do F2 com o RC1B. Pois bem, então a gente já tem uma ideia, né? Essa ideia é compatível com o nosso sentimento de conhecimento da estrutura genética das populações que a gente está trabalhando. Em situações práticas, muitas vezes não tem essa expectativa. Nós estamos analisando várias populações e não temos nenhum histórico, nenhuma base de inferência que nos permitiria prever certos agrupamentos ou não. Então essa análise, em uma situação mais prática, ela vai ser extremamente útil. Agora nós estamos apreciando num olhar que é um olhar consequência dos dados gerados por simulação. Nos métodos de agrupamentos hierárquicos, né, é uma área bastante extensa da área de agrupamento, nós poderemos utilizar várias técnicas. Essas técnicas vão
nos permitir fazer dendrogramas. Nós podemos ter procedimentos diversos, como metaligação simples, ou do vizinho mais próximo, do vizinho mais distante, o PGMA, e esses métodos diferem da forma como eles tratam, né, a distância entre um indivíduo e um grupo, ou entre dois grupos. No caso do vizinho mais próximo, a distância do indivíduo em relação a outros de um determinado grupo é o menor desses valores. Então a distância do indivíduo K em relação a J é o menor entre D e K, DJK. O mesmo acontece se fosse a distância entre dois grupos. No método ligação completa, ou vizinho mais distante, essa distância já é o maior dos elementos desse conjunto, né? É o contrário dessa estratégia. E no método da ligação média, você tem a média aritmética desses valores. Então, veja, se a gente for utilizar o método PGMA ou o método vizinho mais próximo nessa matriz de distância, a gente vai perceber que o resultado bastante próximo daquele até então encontrado. Aqui nós temos um grupo, né, se a gente fizesse aqui um corte, formado pelo F1, XC1 e Π1, aqui uma similaridade entre o F2 e o XC2 e uma proximidade também em relação ao Π2. Esse padrão de agrupamento, a gente percebe que é um padrão de agrupamento semelhante entre duas técnicas hierárquicas, tanto do PGMA quanto do vizinho mais próximo. Essa matriz de distância permite ver esse padrão, essa matriz de distância não, esse dendrograma permite ver esse padrão, mas há uma perda de informação par a par, né? Esse posicionamento aqui é apenas estético, não significa que o Π1 é mais próximo do F2. Eu poderia esteticamente colocar esse braço desse dendrograma lá em cima. Então, eu fiz o agrupamento, eu perdi a informação par a par. É interessante saber a eficiência desse agrupamento, ou seja, se ele retrata bem, se eu tenho uma informação fiel da minha matriz original de distância. Essa correlação entre essas distâncias gráficas que a gente poderia inferir, né, do Π1 em relação ao F2. Então eu tenho que seguir daqui até aqui e imaginar que existe uma distância seguindo esse comprimento, não a posição, mas o comprimento desse braço. Então será que existe uma concordância dessas distâncias com as distâncias originais? E isso nós chamamos de correlação coferética. A correlação entre aquelas distâncias originais e as distâncias que o dendrograma nos proporciona, mesmo sabendo que existe aí uma perda de informação, porque eu pratiquei um agrupamento. Então a gente verifica que é natural que o PGMA forneça maior correlação coferética, mas deu uma correlação de 0,78 e o método da ligação simples, o método vizinho mais próximo, 0,74. Como é que nós podemos fazer isso? Nós precisamos levar a um programa de computador, né, envolver uma técnica de agrupamento, nesse caso uma técnica hierárquica. Da mesma forma, a entrada é a matriz de distância, aquela que nós já acabamos de calcular, declaramos nossos parâmetros, dizendo a dimensão da matriz, o método que a gente deseja, e aí é possível fazer dendrogramas, né? Calcular, estabelecer pontos de corte e ter uma representação gráfica satisfatória, né? Nós podemos também conhecer essa correlação coferética, nesse caso aqui deu 0,78, que é a correlação entre os valores gráficos e os valores originais. Então, um procedimento bastante simples, que a entrada, o conjunto de entrada de dados, refere-se à matriz de distância. Nós podemos também representar a dissimilaridade entre essa população de uma forma gráfica. Então, uma das maneiras é projetar essa informação. Nós podemos projetar os dados originais ou podemos projetar a própria matriz de distância.
aqui uma matriz, por exemplo, 6 por 6, é relativamente simples. Nós temos nesse procedimento uma etapa arbitrária, por exemplo, nós identificamos aqui os maiores, os pares mais divergentes, colocamos um na posição, por exemplo, 0 e 0, e o outro genitor na posição mais distante, que no caso aqui é 2,49. Posteriormente encontramos aquele mais distante e projetamos matematicamente uma posição gráfica. É fácil de estabelecer a coordenada, porque eu preciso estabelecer essa coordenada a partir de informações de distância. Nós temos aqui 3, tá certo? Nós temos a distância 3 pontos, então tem essa informação da distância desse indivíduo até esse, no gráfico é uma informação e essa outra informação. Temos duas equações, e nós precisamos ter informação das coordenadas, ou seja, duas incógnitas, x e y, então matematicamente eu estabeleço esse ponto. E posteriormente eu estabeleço os outros pontos por meio de algum critério. E esses outros pontos vão ter distorções. Então é possível medir o grau de distorção, que é a soma do quadrado da distância gráfica em relação à soma dos quadrados da distância originais. É possível calcular, a partir desses pontos adicionais, o estresse dado por essa estatística, ou é possível calcular um grau de correlação entre as distâncias gráficas, que têm essas distorções, com as distâncias originais. Então eu posso fazer uma projeção e posso questionar a qualidade dessa projeção. Normalmente a gente considera que uma boa projeção é aquela que provoca uma distorção, um estresse abaixo de 20% e uma correlação acima de 0,8. Então, o procedimento de projeção de matriz de distância, ele apresenta uma etapa inicial, que é uma etapa arbitrária. Você identifica o indivíduo I e o indivíduo J de maior distância, coloca o I na coordenada 0, 0 e o J nessa coordenada de forma arbitrária. O terceiro ponto é estabelecido de forma matemática, porque a gente tem então duas equações para estimar as coordenadas x e y. E a partir daí a gente começa então a estabelecer as coordenadas de forma estatística, sabendo que existe distorção. Então existem algumas maneiras de estabelecer esses pontos, o ponto I e o ponto J de forma arbitrária, o ponto K de forma matemática e os demais pontos de forma estatística, de forma que eu tenho duas incógnitas, mas começa a ter mais equações, mais informações. Então eu vou calcular as posições dessas coordenadas de forma a minimizar o erro de posicionamento. Então tem que trabalhar com o sistema de equações para então obter o valor de x e y. Bom, nesse caso específico, aquela projeção ela pode ser feita, né? Essa matriz de distância ela foi projetada, identificou aqui o pai 1 e o pai 2, eram os indivíduos mais diferentes, foi colocado aqui o pai 2 nessa posição aqui, no 0 e 0, o pai 1 afastado horizontalmente, e posteriormente é colocado o F1, o RC1, então a gente percebe que aquela nossa expectativa, pai 1 e pai 2 discrepante, o RC1 e o F1 mais próximo do pai 1, aqui agora o RC1 próximo do pai 2, mas as técnicas de agrupamento colocando o RC1B próximo do F2. Talvez em função desse distanciamento, mas ele é próximo do pai 2. O grau de distorção foi baixíssimo, 0,32. A correlação entre as distâncias gráficas, 0,998. Procedimento bastante simples, pode ser feito a partir dessa matriz de distância, que é, então, na técnica de agrupamento, nós vamos falar que é o procedimento da projeção, né? E eu, então, vou fornecer os dados dessa matriz e vou fazer a projeção. Pode ser a projeção 2D, como pode ser também a projeção 3D. Faço análise, obtenho informações dos eixos e aí eu vou ter essas informações
destes pontos, né, que representa aqui o pai 1, o pai 2, né, e exatamente as informações que estariam melhor representadas nesse gráfico. Então, dizendo que o input é a matriz de distância. Existem técnicas baseadas em coordenadas principais, fundamentadas no cálculo de autovalores e autovetores também, a partir daquela matriz, de informações daquela matriz, e ele tem a vantagem de preservar também qualquer matriz de distância. É um procedimento que a gente chama de similar ao procedimento de componentes principais, mas a técnica de componentes principais ela preserva distâncias euclidianas. Tá? Enquanto que aqui nós podemos preservar qualquer tipo de distância. Pois bem, nesse caso também a técnica foi bastante interessante, bastante eficiente. Uma distorção 0,27, aqui um estresse, né, uma distorção de 0,48, uma correlação praticamente igual a 1, então bastante eficiente de ser feito, e aí a gente pode também, usando aqui o programa Gênesis, fazer no procedimentos de análise multivariada, a parte de análise de coordenadas principais, que é o procedimento que é feito com integração no programa R, e depende, tem uma dependência desse pacote vegano. Mas nada impede que o processamento de dados seja feito usando o R, e você tem aqui uma saída do próprio R, indicando aqui o distanciamento da população 1, da população 2, que é o pai 2, do F1, do F2, e assim vai. É uma técnica alternativa bastante interessante de ser utilizada. O input é exatamente o mesmo e a saída é uma saída gráfica. Existe a técnica de componentes principais, que nesse caso a gente pode fazer uma modificação, ou seja, adotar uma particularidade, que ao invés de fazer os componentes principais levando em consideração a informação de todos os indivíduos, a gente leva em consideração apenas informações das populações. É como se a gente estivesse fazendo uma análise de componentes principais, não utilizando aqueles 12.000 dados, não utilizando 9.600 dados, que é o arquivo de treinamento, 2.400 dados, que é o arquivo de validação. Nós iríamos utilizar um arquivo apenas com 6 médias. Essas médias representando aí o centroide das populações. Então, esse modelo ele leva em consideração a informação da população e do indivíduo. Então, na verdade, o meu Y representa as médias dentro de cada grupo, que tem um I representando a população, J representando o indivíduo e K representando as diferentes variáveis que você dispõe no seu arquivo de dados. Então você gera um outro arquivo com as médias. E a partir desse arquivo, que tem como linhas P linhas referente a P variáveis e V colunas referente a V variáveis, você obtém uma variância, um desvio padrão, faz-se a padronização desses dados e vai obter os seus componentes a partir da matriz de correlação. Né? A correlação é estabelecida com as informações das médias das populações. Então, esses componentes principais são combinações lineares daquelas suas características, das 9 características, e os pesos dessas variáveis estão estabelecidos pelos elementos dos autovetores estimados dessa matriz de correlação. Cada componente principal terá um poder de discriminação, né? E esse poder de discriminação ele é quantificado pela variância que ele explica, que é dado pelo alto valor correspondente dessa matriz de correlação. O número de componentes você tem que estar atento, porque o número de linhas aí pode ser menor do que o número de colunas. Então, o número de componentes, o número de autovalores não nulos, corresponderia então menor entre o valor de V, que é a variável, e F, que é
é o grau de liberdade associado à variância. Então, no nosso exemplo, V igual a 9 e F igual a 5, que é 6 populações menos 1. Então, o número de componentes que você pode estabelecer com variância não nula, se não tiver problema de multicolorialidade, vai ser entre 9 e 5, o menor que é igual a 5. Então, você estabelece esses componentes e, posteriormente, você vai ter os scores, não só do centroide, como também dos indivíduos, permitindo você fazer uma análise gráfica. Então, nesse nosso caso, nós temos aqui o arquivo de médias, né, as médias relativas a 9 características, então, para as 6 populações, né, e a partir desse arquivo de médias você obtém a matriz de correlação, e dessa matriz de correlação você vai obter os altos valores e os altos vetores. Os altos valores vão significar as variâncias dos componentes, e os altos elementos dos altos vetores vão ser os elementos que ponderam essas características em cada um desses componentes principais. Então, a porcentagem da variância acumulada, ele acumula 100% com 5 componentes, apesar de ter 9 variáveis. Isso é porque o número de componentes não nulo vai ser igual a V ou P menos 1. Então, no quinto, você já consegue absorver 100%, 98% da variação você estaria retendo nos dois componentes, que realçaria muito bem as diferenças entre as populações. Pois bem, então nós faríamos essa análise e poderíamos representar aqui os centroides. Então dá para inferir a posição do centroide e posteriormente dos indivíduos. Vamos avaliar aqui como é que isso funciona. Aqui no programa Gênesis, nós vamos fazer análise multivariada, análise discriminante por componentes principais. Vamos trazer aqui o conjunto de dados de validação. Aqui são os dados originais, né? E aqui eu tenho, vou pegar aqui os dados das populações corretamente, que a gente tem aqui 9 variáveis, vou pedir para padronizar os dados e 6 populações, né? Podemos fazer análise discriminante e aí estabelecer as nossas funções que utiliza aqui até o máximo de 5 componentes, que envolve 100% da variação. E posteriormente eu posso ter a análise gráfica. Pois bem, nessa análise gráfica, aqui estariam representados, eu só vou plotar aqui os grupos, aqui estariam representados os nossos grupos, que são as minhas populações. A P1, a P2, a 3 que é F1, a 4 que é F2, a 5 que é o reto cruzamento em relação ao pai 1 e a 6 representado aqui. Então veja que a teste de componentes principais permite eu avaliar num gráfico de dispersão o grau de diferenciação entre as populações. Então, certamente que a população 1 é facilmente diferenciada da população 2. Existe um distanciamento muito grande, tá certo? Ele tem dificuldade de ser diferenciado da população 3 e da 5. Então, veja que existe aqui diferenças entre as populações em termos de diferenciação. Mas existe um outro questionamento. Além da diferenciação, nós precisamos procurar entender sobre a variabilidade dentro da população. Então, duas populações podem ser mais diferentes ou mais similares. Entre duas populações, uma pode ser mais homogênea, a outra com mais variabilidade. Então, a gente percebe que essa população aqui, a pai 2, ela tem a variabilidade menor, enquanto que a reto cruzamento e a F2, que é a amarela, o reto cruzamento aqui, que é o reto cruzamento em relação ao pai 2, eles têm um grau de segregação muito maior. Então nós temos, nesse exemplo, populações bem diferenciadas, populações pouco diferenciadas, populações com ampla variabilidade, populações com menos variabilidade. Então isso é importante, é uma análise que, digamos assim, seja uma análise exploratória,
para a gente passar para uma etapa posterior, que é a análise, que é a etapa onde a gente vai, de fato, responder aos objetivos maior, que é ter funções discriminantes, ter estratégia de discriminação. Eu fornecer para o melhorista uma função, uma topologia, uma árvore, que se eu questionar, se o indivíduo pegar esse indivíduo novo e perguntar a esse indivíduo, tem mais chance de pertencer à população 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu vou te dar um instrumento biométrico e você vai alocar esse indivíduo na população 3 ou no indivíduo na população 4. Mas já dá para ter o sentimento de como vai ser fácil, como vai ser difícil essa discriminação. Por isso que a gente vai optar aqui por fazer análise envolvendo aí quase uma dezena ou mais de técnicas biométricas para resolver esse problema, que pode ter facilidade se seu problema for discriminar P1 do pai 2. Pode ter dificuldade se seu problema for discriminar pai 1 do F1 do RC1A. Então veja que a gente parte para análise futura com um grau de conhecimento dos nossos dados, das nossas populações, muito maior, porque nós gastamos um tempo, empregamos metodologias apropriadas para reconhecer a diversidade, né? Então isso é muito interessante. Por hora é só, e em outras ocasiões daremos continuidade a essa conversa. Muito obrigado a todos pela atenção.